Desde já, abram vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1, a versão que usa a NVI. Os irmãos permaneçam com vossas Bíblias abertas após a oração, para acompanhar a exposição do texto sagrado. Diz assim: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes a esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Rogo as vossas orações por mim e também por vocês. Oremos. Santo Deus, eterno, poderoso, excelso e grandioso Pai, em nome do teu santo Filho Jesus, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem concedido a nós que estamos aqui e a todos quantos, Deus, já passaram por esta terra e que irão passar ainda. Deus bendito, te peço perdão por todos os pecados que cometi. Deus, em nome do teu santo Filho Jesus, abre a minha mente para que eu compreenda, Deus, a tua palavra como assim ela foi inspirada. E assim, Deus, eu venha explicar com fidelidade. E faça também as devidas aplicações, como assim o teu santo e poderoso Espírito, ele quer que assim seja. Deus bendito, abre a mente de cada um que aqui está, para que compreendam, Deus, a tua santa e poderosa palavra, e assim possamos crescermos na graça e no conhecimento. Deus eterno, assim te peço e te agradeço, em nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Irmãos, essa perícope que eu irei fazer exposição hoje, se assim Deus me permitir terminá-la, eu acredito que todos que aqui estão conhecem essa perícope. E quero dar um tema, ou extrair um tema dessa perícope. E o tema é Jesus, a nossa suficiência. Jesus, a nossa suficiência.
Irmãos, eu acredito que todos que aqui estão já ouviram ou de mim, ou então de outra pessoa, ou até mesmo de vocês terem lido as Escrituras Sagradas, que o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por um homem chamado Lucas. Esse homem chamado Lucas, ele não era apóstolo, ele possivelmente conheceu o Evangelho através do apóstolo Paulo, e Lucas, algumas coisas que ele escreveu em Atos, ou alguns relatos, alguns capítulos, ele investigou, ele pesquisou. É claro que essa pesquisa que Lucas ele fez, o Espírito Santo o inspirou a fazer. Se nós prestarmos atenção, acredito que pelo menos os que estão pregando aqui já perceberam que quando nós lemos o livro de Atos, nós iremos perceber que uma boa parte Lucas ele não pesquisou, ele participou. Ele sempre se refere a ele como que ele esteja participando daquele fato, daquele acontecimento. E o livro de Atos ele vai registrar o início da primitiva igreja. O livro de Atos, ele começa com Jesus, ele dando as últimas instruções aos seus discípulos, e também às pessoas que estavam ali, acompanhando o ministério de Jesus. Depois das últimas instruções, e Jesus também fala sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus fala, ou Jesus ele é assunto aos céus, ele sobe em uma nuvem até os olhos humanos dos apóstolos, e se tivesse outras pessoas ali, não alcançarem mais. O capítulo 2 de Atos, nós vemos a descida oficial do Espírito Santo em sua totalidade, e como costumeiramente nós costumamos dizer, na sua plenitude. E a inauguração da Igreja de Cristo no capítulo 2. No capítulo 3, a gente vê o apóstolo Pedro, ele juntamente com o apóstolo João, como irei ler agora o versículo 1, eles subirem ao templo para a oração. Versículo 1 do capítulo 3 diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Na tradução Almeida, Revista e Corrigida, está na hora 9, que é 3 da tarde. Irmãos, de imediato, eu quero desmistificar, não sei nem se é cabível essa palavra desmistificar, ou se é mais cabível ensinar o que é correto de acordo com as Escrituras. Quem dos que aqui estão já disse, agora sejam sinceros, já disse assim, ou numa oração, ou quando fizeram uma devocional, ou como queira chamar, quando deram uma saudação, ou disseram a alguém, eu ontem subi à casa do Senhor.
Deus, estamos aqui, subimos à tua casa, numa oração. Quem já falou isso? Sejam sinceros, quem já falou isso? Já ouviram alguém falar, eu subi à casa do Senhor? Irmãos, isso é muito comum no meio pentecostal. Não, eu subi à casa do Senhor mesmo. Isso é muito comum no meio pentecostal. Deus, eu subi até a tua casa. Agora, quero corrigir o que eu falei. Isso é muito comum nesse pseudo pentecostalismo. Porque a gente tem que fazer uma diferença entre o que é o pentecostalismo clássico, de homens que têm responsabilidade para com a palavra de Deus, e isso que nós vivenciamos, vou falar baixinho, aqui na nossa cidade, e em outras, e na verdade inundou o Brasil, esse pseudo pentecostalismo. A palavra pseu vem de falso pentecostalismo. Irmãos, eu acredito que eles tiraram essa ideia por conta deste versículo. Agora me diz uma coisa, os irmãos sabem aonde ficava o templo, porque fala, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Os irmãos sabem qual era o local que foi construído o templo lá em Israel? Qual era, Gilberto? Tu é pregador. Alguém sabe? Quem já ouviu falar aqui do Monte Moriá? O templo foi construído no monte, no topo, no cume, ou seja, na parte mais alta do Monte Moriá. É por isso que a tradução vem dizendo, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Irmãos, para nós vermos como a coisa ainda é mais pior do que aquilo que sempre tenham falado. E as pessoas costumeiramente falam, Senhor, e pastores, estou subindo aqui à casa do Senhor. Aí vem cá, se a nossa igreja fosse lá no alto do Bode, lá na serra de Bio de Demira, lá em Serra Rajada, no Grilo, pode dizer isso mesmo, quem mora embaixo. Senhor, estou subindo aqui à casa do Senhor, porque antigamente a igreja era em cima de uma pedra. Lá na Bela Vista pode dizer isso, mas aqui, irmãos, como a coisa é séria, eles pegam um versículo, não entendem, não procuram entender. Irmãos, a gente tem que procurar entender, para a gente não estar igual menino, igual criança, criando coisas. A gente tem que estudar as escrituras, para a gente não estar igual criança, criando coisas. A gente pode dizer, pronto, o Beto desceu, eu também desci, porque lá da Lienai desceu, o irmão Adílio e família desceu, Petrônio e os irmãos que vieram da Barriguda, eles vieram normal, a gente desceu, porque a gente estava mais alto. Irmãos, o escritor aqui usou essa expressão, porque era realmente subir o Monte Moriá, o templo foi construído no topo do Monte Moriá. Aí as pessoas não têm conhecimento histórico e cultural, aí pegam algumas coisas e tentam correlacionar. Eu vou abrir um leque aqui. Quando eu me converti, Petrônia aqui lembra muito bem, Josemar, quem já ouviu aqui, quem veio desse meio do pseudo-pentecostalismo, já ouviu muito as pessoas falarem, pregarem sobre o cego, aquele que Jesus o curou, e quando ele lançou sua capa e foi até Jesus, eu já vi muitas pessoas falarem, tira sua capa, o cego, ele tirou a capa para ir até Jesus, porque no nosso contexto brasileiro, não sei nem se é brasileiro, eu sei que no nosso contexto aqui de Riachão, nordestino, a gente tem um costume, quando a gente era do mundo, falar, fulano, ninguém, chamando uma pessoa de falso,
A gente fala assim, ó, fulano tem uma capa, o verdadeiro ninguém sabe quem é. Aí correlaciona a capa lá do cego com algo que nós costumeiramente falamos hoje, só que não tem nada a ver. Aquela capa lá, eles usavam para se proteger do frio. Inclusive, se porventura, um exemplo, eu fosse israelita, e eu fosse mendigo, ou cego, e eu fizesse um negócio com Luciano, e empenhasse a minha capa, Luciano, no final do dia, ele tem que me devolver a capa. Por quê? Para eu não ficar com frio. Não tem nada a ver aquilo ali, cara. Só, irmãos, que por conta, isso aí é o mínimo do mínimo, o mínimo dos mínimos. Imagina só o que eles vão fazer com as doutrinas fundamentais das Escrituras que ninguém nunca ouviu, ninguém nem citar, quanto mais pregar os nomes. A justificação pela fé, é outro evangelho, mas é outro evangelho, nem aquele não. É outro, é o evangelho do reino. É pronto, solta o cabo na nau. Aí na nau, lá na Bela Vista, vendendo alho, o cara solta o cabo na nau. Hoje na nau é valente. Irmãos, aquilo ali foi verdade. Aquilo ali foi verdade. E o pior, que tem pessoas que eu acho que acreditou ainda. Outra coisa, irmãos, é muita coisa. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, que em algumas traduções, como a Almeida Revista Corrigida, a hora nona. Irmãos, o cristianismo brasileiro, ou esse evangelicalismo brasileiro, ele é muito místico, ele é muito misturado. É um mesclado de várias coisas. E as pessoas ficam procurando coisas na Bíblia para mistificar, para arrumar base para mistificar e inventar coisas. Irmãos, os judeus, eles costumeiramente, tinha seus horários de orar. Nos tempos do Novo Testamento, preste atenção, nos tempos do Novo Testamento, os judeus costumeiramente faziam suas orações pela manhã, ao raiar do dia, às 3 horas da tarde, que era o momento também do sacrifício. É por isso que Cristo, como eu já expliquei aqui inúmeras vezes, ele foi crucificado às 3 horas da tarde, porque o cordeiro pascal, ele era crucificado exatamente neste horário, e Jesus, como cordeiro pascal perfeito, ele foi crucificado às 3 horas, e às 3 horas também os judeus, costumeiramente, eles faziam suas orações a Deus, isso na época do Novo Testamento. E o outro horário era exatamente perto do anoitecer, eles faziam novamente oração. Irmãos, e vocês acreditam, agora vamos pegar um pouco a Congregacional Aliança, que isso também não é da Aliança, a Congregacional do Ingá, que é a mesma, da nossa mesma denominação, da Aliança das Congregacionais. Lá tem uma oração, a hora nona. Inclusive eu preguei numa campanha, que era na hora nona também. Na hora nona, lá no Ingá. Eu não sei se eu já fazia parte da congregacional, acho que não. Acho que eu não fazia parte da congregacional ainda não. Irmãos, e por que a hora nona? Por quê? Só por conta desse versículo? Está certo que pode ser por conta que o horário melhor dos irmãos se reunirem seja às 3 horas da tarde, mas será que é? Ou será que é algo místico? É algo que tem que ser aquele horário? Se não for, quem não já ouviu aqui pastores dizerem, ensinarem, e eu acreditava que a fila
porque eles diziam que há uma fila de oração para chegar à oração a Deus, e à noite, na madrugada, a fila é menor. A fila é menor. Aí a gente ia para um monte e voltava na madrugada. Irmãos, está escrito aonde isto? Tem um versículo que é mal interpretado em Provérbios, só que eles tiram o versículo do contexto. Onde é que está escrito isso, irmãos? Oração. Não tem oração mais poderosa e menos poderosa, não. Oração é oração, tanto faz meia-noite, ela tanto faz ser meia-noite, como 4 da manhã, como 6, como 2 da tarde, como 1, como 9, como 8. Tanto faz aqui no templo, na igreja, como no monte, como em casa, como no trabalho. Irmãos, eu oro bastante, apesar que não é muito bom não. Mas eu oro bastante quando estou correndo. Quando eu estou sozinho, ali eu oro bastante. Oro em casa e oro em momentos assim também, às vezes na rua. Às vezes fazendo alguma coisa em casa, quando Maria não está me aperreando, que Maria, de vez em quando, baixa a unção que tinha em mim quando eu era pequeno. Aí não tem quem aguente não. Não tem quem aguente não. Mas oração, irmão, não tem oração mais poderosa e menos poderosa não, por conta de horário não. A oração, ela é respondida de acordo com a necessidade de cada pessoa que a fez. Irmãos, a gente tem que parar com essa mistificação do cristianismo, de criarmos coisas. Aí eu tenho uma prima, se ela vê isso aqui, ela tem um gênio forte, ela vai me pegar. Mas eu não tenho medo não. Ela toda semana ela posta no grupo da família da gente, a hora nona, a oração da hora nona. Eu ainda vou perguntar a ela pessoalmente, por que não pode ser às 4 da tarde? Sim, quero fazer uma correção. A oração dos judeus no tempo do Novo Testamento não era no amanhecer não, era na terceira hora do dia, ou seja, 9 da manhã. Era na terceira hora do dia, 9 da manhã, a hora nona, que era 3 da tarde, e no final do dia, já perto do anoitecer, era 9 da manhã, era às 9 da manhã, o primeiro horário, que é a terceira hora do dia. Irmãos, a gente tem que parar com isso. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. A gente não pode pegar um versículo, tirar do seu contexto, e criarmos ideias, e começarmos a propagar. E vocês acreditam que tem pessoas que dizem, pronto, mude a hora nona no Ingá, mude para 6 horas da manhã, para 3h30 ou 2h30, para ver se as pessoas não vão dizer assim, não, isso não existe, tem que ser aquele horário ali. Irmãos, nós temos que parar de sermos meninos, e vivermos correndo atrás de todo o vento de doutrina. Nós temos que pararmos. A igreja brasileira, ela tem que parar de crer em fábulas, de crer em invencionices, de crer em coisas inventadas, como Petrônio leu, as escrituras, foi o Espírito Santo que falou pela boca de Pedro, de crer em coisas inventadas. Irmãos, não é à toa que parece que é uma macumba, mas não é uma macumba não. Se eu não fosse crente, isso é uma macumba. Eu só prego na igreja uma vez, não prego nunca mais, e ninguém me chama, mas não é macumba não, é o evangelho, em todo lugar, o negócio é orar, e usa até o termo judaico, a hora nona. Pronto, eu estou lá em Israel, é a hora nona, é o sistema de horário judaico, irmãos. Irmãos, tem aqui alguém, tem aqui um pastor homem, tem que ser um cabra macho, dizer assim, rapaz, é o seguinte, isso aqui não é bíblico não. Vai comprar briga, vai, mas tem que ser macho. Paulo, irmãos, Paulo estava lendo hoje, e a gente vai estudar amanhã na escola bíblica. Paulo pegou um rapaz que estava tendo relação sexual com a sua madrasta, e Paulo disse, entregue ele a Satanás.
Expulsem esse perverso da igreja. Esse foi o termo que Paulo usou: expulsem esse perverso da igreja. Que isso não acontece nem entre os gentios, e vocês estão aceitando na igreja. Irmãos, vocês acham que todo mundo ficou, eita, Paulo, que não teve? Eu acredito que teve pessoas que ficaram assim com raiva, mas Paulo, irmãos, não tinha compromisso com A, com B ou com C, não. Ele tinha com Cristo, era com Cristo. Irmãos, quem não suportar o evangelho é porque não é crente. A Bíblia diz que ele corrige e castiga todos quanto ele tomou por filho, e aqueles que ele não castiga é porque ele não tem por filho. O Espírito Santo, irmãos, falou pela boca de Salomão e disse: corrija o sábio e ele se alegrará, corrija o tolo e ele se aborrecerá com você. Irmãos, é o que acontece. É muito fácil de conhecer quem é de Deus e quem não é de Deus. É muito fácil. Tu já leu essa revista, foi? Pronto. A bagunça acontecendo e o pessoal tudo no Labachoa. Labachoa por Labachoa, a Maria também fala. Pronto. Já tem gente dizendo assim, já estou fora. E ainda tem, vem cá, deixa eu perguntar a alguém de vocês aqui. Foi alguém daqui da congregacional, lá na 316, numa loja de Bíblia? Porque eu tive lá, sexta-feira que eu fui fazer o exame com Maria, eu fui fazer o exame, enquanto Sara ficou na ótica, eu corri rapidinho na 316, eu vou dizer isso aqui. Depois eu estou desconfiando quem foi. Não foi da minha igreja não, que não disse o nome. Aí um rapaz lá, ele falou que ele me conhece há de uma longa data, falou: Romualdo, teve um rapaz aqui lá da tua cidade que veio aqui e falou muito bem de tu. Perguntei se te conhecia, conheço. Aí ele falou assim, aí eu falei assim, como é o nome dele? Sabe, eu esqueci o nome dele, é um cara, eu esqueci o nome dele. Aí ele falou assim, me diz uma coisa, tem outra igreja séria lá fora, congregacional? Eu falei, tem não. Eu disse, tem não. Ele falou, porque ele não é da congregacional, mas fala besteira, viu? Eu disse, mas fala besteira, mas conversou tanta besteira no mundo, e eu fiquei olhando assim, de que igreja ele é, hein? Aí no final ele perguntou, tu sou da congregacional? Ele falou, não. Eu digo, tá certo. O cara identificou logo. Irmãos, vamos para a exposição. Certo dia Pedro e João, versículo 1, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Sim, irmãos, eles estavam subindo exatamente esse horário, exatamente porque nesse local aqui, Jesus costumeiramente ele ia pregar, era um momento que se oferecia o sacrifício lá em Israel, no templo, e tinha uma grande quantidade de pessoas ali, e Pedro e João aproveitavam o ensejo, ou seja, a oportunidade, para estarem ali, orarem e também falarem do nome de Cristo. Versículo 2, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Os irmãos sabem quantos anos de idade esse homem tinha? Os irmãos sabem? Ele tinha mais de 40 anos de idade, segundo Atos capítulo 4, versículo 22. Não é isso, Lenai? Ele tinha mais de 40 anos de idade, segundo Atos capítulo 4, versículo 22. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ou seja, esse homem todos os dias, costumeiramente, ele era colocado na porta do templo para pedir esmolas. Vendo
vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Versículo 5. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Versículo 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E ele começou a saltar. Irmãos, aquele homem que costumeiramente era colocado ali naquele local, e costumeiramente ele pedia esmolas às pessoas que ali passavam, e costumeiramente as pessoas davam. Esse homem já tinha mais de 40 anos de idade. Só, irmãos, que nesse momento, ele encontrou-se com dois homens, com Pedro e com João. O Pedro, olhando fixamente para ele, disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Irmãos, esse homem, ele durante esse longo período que ele foi colocado ali, ele com certeza, ele recebeu ali esmolas, ajudas das pessoas que passavam ali, entravam, saíam. Só que ele continuava da mesma forma, aleijado, como assim ele tinha nascido. Encontrando o Pedro e o João, ao passar ali, Pedro diz a ele: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Jesus. Uma coisa que me chamou bastante atenção, e acredito que se os irmãos prestarem a atenção, vai chamar também, é que se nós lermos o livro de Atos, nós iremos perceber que a maioria das pessoas que se converteram a Cristo eram pessoas pobres. O Pedro e o João eram das pouquíssimas pessoas que tinham uma condiçãozinha melhor. Tinham pessoas ricas, tinham pessoas que tinham propriedades. O Pedro e o João, eles eram pescadores. Os seus pais eram pescadores, e eles também eram pescadores. Irmãos, e por conta da necessidade de cada pessoa, de cada servo que ia se convertendo, aqueles que tinham uma condição melhor, eles doavam aos apóstolos que estavam administrando a igreja, e os apóstolos faziam ali a distribuição, de acordo com a necessidade de cada um. Até que no capítulo 6, houve, por conta do crescimento da igreja, a necessidade de
de consagrarem, de ordenarem diáconos. Mas, irmãos, em si, os irmãos eram pobres. É por isso que Pedro diz: não tenho prata nem ouro. Irmãos, Pedro, ele poderia ter ali com ele, a gente não sabe se tinha ou não tinha, porque o que Pedro fala é que não tinha prata nem ouro. A gente não sabe se ele não tinha nenhum tipo de moeda, ou se ele usou esse termo para dizer que ele não era rico, mas o que ele tinha era mais precioso do que prata e ouro. A gente não tem essa bem certeza, mas uma coisa é certa: rico eles não eram, condições de sobra não era Deus que supria. Mas esses homens, irmãos, tinham o que esse aleijado de nascença necessitava, e não só o aleijado de nascença, mas também todas as demais pessoas, sejam deficientes físicos, visuais, sejam mentais, sejam pessoas boas ou sãs fisicamente, porque a principal enfermidade que o ser humano tem é o pecado. É claro que eles primeiramente, Pedro aqui primeiramente curou este homem no nome de Jesus, mas acredito que juntamente com as demais pessoas que ouviram no decorrer ou depois desse acontecimento, a exposição do sermão de Pedro, as demais pessoas que se converteram, esse homem também estava entre aqueles que se converteram. O que me chama bastante atenção é que Pedro e João não tinham prata nem ouro, mas tinham Jesus, que é suficiente, que é essencial, que é o que realmente o ser humano ele necessita. Hoje nós vemos crentes que têm prata, que têm ouro, mas não generalizando, que existe homens de Deus, como existia no passado, existe hoje também, mas uma boa parte de pessoas que se intitulam crentes hoje, eles têm prata, eles têm ouro, mas eles não têm Jesus, eles não têm o principal. O que adianta? O que adiantava Pedro olhar para esse homem, colocar a mão na sacola, que eles levavam numa sacolazinha, puxar algumas moedas de ouro ali e dar para ele? Esse homem ia continuar aleijado, esse homem ia continuar pecador, esse homem, quando morresse, ele iria ser condenado eternamente. Mas Pedro, irmãos, olhando fixamente para ele, disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, levanta e anda. E assim aconteceu. O que a igreja precisa hoje ter, o que nós precisamos ter, é Jesus. Nós necessitamos de dinheiro para sobrevivermos aqui? Sim. E para isto, nós trabalhamos. Agora, o que é primordial para o ser humano é ter Jesus no coração, é ter Jesus na sua vida. Porque, irmãos, igreja bonita, falar igual Maria, bonita, Maria fala bonita, estou bonita, ela fala, eu estou bonita. Igreja bonita, igreja que tem belos cânticos, igreja que tem pessoas abastadas, ricas, igreja que chame a atenção das pessoas que fazem parte dela,
e também das pessoas que não fazem parte, até mesmo das que não são crentes. Isso, irmãos, não vai fazer com que a alma de alguém que está escravizada pelo pecado, ela seja liberta, não. Quem vai libertar alguém do pecado, quem vai libertar a pessoa do pecado, da escravidão do pecado, é Cristo. E o que nós vemos hoje, irmãos, são igrejas suntuosas, igrejas esplendidamente lindas, grandemente bonitas, igrejas onde tem seus membros, e tudo que a pessoa imaginar naquela igreja tem. Tem isso, tem aquilo, tem departamento para tudo o que nós pensarmos. Mas quando nós conversamos com alguém, ou ouvimos o sermão pregado por alguém desta igreja, a gente não vê Cristo no sermão. E quando digo que não vejo Cristo no sermão, é Cristo como realmente as Escrituras ensinam. Irmãos, não é à toa que a gente nunca viu tanta denominação evangélica, tantas e tantas pessoas crentes, ou que se intitulam crentes, e a gente nunca viu tanto escândalo. Quem conhece aqui o irmão Leopoldo, conhecido como Dadá? Irmão João conhece. Irmão Leopoldo, ele é filho natural aqui de Riachão, e dessa rua aqui, Sindolfo Nunes. Ele disse a mim que quando era jovem, já tem, eu acho que mais de quase 70 anos, né? Quando ele era jovem, ele era da igreja católica, e ele disse que foi para o Rio, jovem ainda, casou, acho que não sei se casou aqui, acho que deve ter casado aqui, foi para o Rio. Quando ele voltou, ele é crente, ele é presbítero, ele disse: Romualdo, hoje é crente demais em Riachão. Ele falou: na época que eu era da igreja católica e jovem, não tinha quase crente aqui não, tinha umas poucas pessoas da família Amaral, e tinha também o povo de seu João Félix, que é o pai do irmão Louro, do irmão Valdo, de Djalma. Eram essas pessoas que eram crentes aqui, e ele disse: se tivesse mais alguém, era perdido alguém, pouquíssimas pessoas. Hoje, irmãos, não só aqui, mas em todas as cidades ao nosso redor, na verdade em todo o Brasil, o que nós chamamos de o evangelho, ou pelo menos o que as pessoas pensam que é o evangelho, espalhou-se. Só que a gente nunca viu tanto escândalo, tantas pessoas sem Cristo. A gente nunca viu tanto mau testemunho de pessoas que se dizem ser crentes e se dizem ser cheias do Espírito Santo, como nos dias atuais. Irmãos, diferentemente destas pessoas, não quero generalizar, porque existem crentes, existem pessoas aqui em Riachão, que congregam conosco, que congregam noutras denominações, que congregam noutras cidades, que são pessoas, homens e mulheres de Deus. Agora, na maioria, ou a maioria dessas pessoas, infelizmente, a gente vê que não é. A gente vê que não é. Irmãos, e por que isso acontece? O porquê que essas pessoas estão, ou dizem que são crentes, mas elas não têm Jesus. Sabe por quê? Porque não se entregaram verdadeiramente a Cristo. Jesus, irmãos, não é igual Satanás, não. Satanás, ele chega na minha vida, na vida de vocês, na vida de qualquer uma pessoa, e começa devagarzinho, botar uma besteira na mente. Daquela besteira que ele coloca na nossa mente, se a gente aderir aquilo ali, ele começa a aumentar a coisa. Daqui a pouco, sem nós percebermos, Satanás, ele está como que montado em um cavalo, como é chamado no centro de Macumba, e com, o arreio é que chama, de cavalo, nos guiando, as rédeas, a gente está sobre as rédeas dele. Irmãos,
Deus não. Cristo é diferente. Cristo, ele é manso e humilde de coração. Quem é crente, quem já ouviu a voz de Deus, sabe. A voz de Deus, irmãos, é uma coisa suave, que ele fala às nossas mentes. E confesso a vocês, muitas vezes eu já ouvi a voz de Deus. E sabe o que é que eu fiz? E peço perdão mais uma vez, eu pensei que não era. Não reconheci. E por conta disso, eu me dei mal. Isso como crente, eu me dei mal. No entanto, falando sobre a salvação, Cristo, ele abre a nossa mente para que nós compreendamos o Evangelho, e ele nos faz o convite através da palavra, para que nós venhamos, decidirmos seguirmos a ele. Irmãos, se nós se entregarmos verdadeiramente a Cristo, independentemente, irmãos, independentemente da condição financeira, e até mesmo do conhecimento bíblico, teológico que nós venhamos ter, Cristo estará na nossa vida, Cristo ele há de nos usar. Agora, quando eu não vou à igreja, a motivação é Cristo. Eu posso ter prata, eu posso ter ouro, eu posso ter o que for, mas Cristo não está na minha vida. Cristo, ele não está na minha vida. E ele não estando na minha vida, irmãos, como é que eu hei de viver um evangelho do reino de acordo com as Escrituras? Como é que irei dar testemunho de Cristo se eu nem sirvo a Ele? Só tenho um nome. Irmãos, o que nós precisamos é de Cristo. Sabe por quê? Porque no capítulo 4 do Evangelho que segundo escreveu João, Cristo diz que Ele dará uma água a nós, e essa água, irmãos, é o Espírito Santo, que essa água matará a nossa sede. Nós não teremos mais sede. A ideia de sede ali é nós não teremos mais, nós não seremos mais dominados pelo pecado. A gente não vai ficar como estávamos nas rédeas de Satanás, correndo atrás disso e daquilo, quando estávamos nas rédeas da natureza pecaminosa, onde ela ditava o que nós devíamos fazer. Quando nós tomarmos essa água que Cristo ele nos dá gratuitamente, nós teremos, irmãos, com certeza, prazer em Cristo, prazer em servir a Cristo. Então é de Cristo, irmãos, que nós necessitamos, é Cristo que nós devemos ter. Ainda noutra ocasião, Jesus ele disse, irmãos, que ele é o pão da vida, ou seja, ele há de matar a nossa fome. Mais uma vez Jesus ele diz que aquele que se alimentar dele, ou seja, aquele que ao ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, ele decidir seguir a Cristo, ele, irmãos, nunca mais ele terá fome, desejo. Novamente Cristo diz, pelas coisas que outrora, que noutro momento nos dominava. Irmãos, a Bíblia também vai dizer, e o próprio Cristo, mais uma vez, ele diz, lá no capítulo 15, do Evangelho que segundo escreveu o apóstolo João, que a palavra de Deus, ela nos limpa. E Cristo, irmãos, ele é a palavra escrita. Ele é a palavra escrita e a palavra encarnada. Irmãos,
Como é que eu irei ser limpo se eu ainda não decidi realmente, não tomei a decisão de seguir a Cristo como o próprio Cristo e as Escrituras nos ensinam? Como é que eu irei ser limpo? Como é que eu irei ser uma nova criatura? Irmãos, infelizmente, por conta disso e de outras coisas que nós conhecemos, é que muitas e muitas pessoas, irmãos, estão na igreja, e elas não têm uma vida de acordo com o que as Escrituras ensinam. É porque quando elas foram à igreja, elas não foram por conta de Cristo, não. Elas foram por qualquer um outro motivo, menos Cristo. Quando Pedro olha para aquele homem e diz: o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Eu quero concluir este sermão dizendo que o que esta sociedade, o que nós necessitamos é de Cristo. E o que esta sociedade, ela realmente necessita é de Cristo. Irmãos, nós não podemos, eu não estou aqui, Pedro aqui, ele não está condenando aqui a obra social na igreja, não. A obra social tem que existir. Se nós vermos alguém passando necessidade, se pudermos ajudar, temos que ajudar. Se não pudermos ajudar, nós temos que falarmos com outras pessoas que podem ajudar. Só não pode deixar aquela pessoa ficar passando a necessidade. Pedro não está ensinando isso aqui, não. O que Pedro, ele fez aqui, e serviu como exemplo para nós, é que a necessidade maior do ser humano é Jesus. O que esta sociedade precisa é Jesus. Não adianta darmos à sociedade coisas que muitas e muitas vezes elas já têm e nós já extraímos dela. Irmãos, parece uma brincadeira, mas hoje uma das formas de atrair pessoas à igreja é trazendo coisas lá do mundo e implantando na igreja. Quem já ouviu falar aqui na igreja Bolinha de Neve? Olha o nome da igreja, Bolinha de Neve. Deve ser, quem já ouviu falar nessa igreja aqui? Tem em Campina Grande ela, é uma igreja muito estado grande, já ouviu? Tu sabe que lá tem um tatame, lá no púlpito tem um tatame de lutar jiu-jitsu. O púlpito lá é uma plancha, o púlpito é uma plancha. Irmãos, a igreja, ela é mundana e meia. Ela é mundana e meia. Irmãos, e isso as pessoas têm no mundo. Isso elas têm lá no mundo. Se elas vieram para a igreja, é porque elas querem Cristo. Eu confesso aos irmãos que uma das coisas que eu mais estranhei, quando eu me converti em 2010, no dia 15 de abril de 2010, e quando eu comecei a participar da mocidade, foi a carnalidade entre os jovens da mocidade. E confesso que eu fiquei muito alegre quando um dia, lembro-me como hoje, eu estava cortando o cabelo ali em Manuel, nisso eu estava esperando. Aí eu já tinha trabalhado um tempo lá em Salma, quando eu cheguei do Rio. Aí Salma me viu e falou: Rom, vem cá. Aí falou: tá fazendo o que? Eu disse: rapaz, eu estou esperando a minha vez cortar o cabelo. Ela falou assim: tu tem como fazer um favor para mim? Eu faço, se eu puder eu faço agora. Leve essas compras na Bela Vista. Eu falei: eu vou agora. Peguei a bicicleta, aí fui. Quando eu cheguei de frente à casa ali, de frente a, basicamente, a oficina de Cleto ali,
o pastor ligou para mim: Romualdo, queria falar com você aqui na minha casa, um assunto muito importante. Eu falei: o que é? Adianta aí. Ele fez: não, vem aqui na minha casa. Eu disse: não, porque eu estou trabalhando, depois eu vou cortar o cabelo. Ele falou: então vou perguntar rápido, você quer participar, fazer parte do grupo de auxiliares da igreja? Aí eu falei: quero. Os auxiliares são aquelas pessoas que já sentam lá, que não são diáconos, mas já auxiliam na igreja, e lá na assembleia sentam no púlpito. Eu fiquei alegre de morrer. Só assim arrumei um desculpa para não participar mais da mocidade, porque toda vez quando tem ensaio, era uma dançadeira, era um negócio, era umas brincadeiras. Eu digo: rapaz, um dia eu sei, rapaz, é o seguinte, do mundo eu já saí. Se eu gostasse disso, eu estava no mundo. Eu já saí do mundo. Irmãos, o que nós queremos, o que a sociedade quer é Cristo. Os que não querem Cristo, tudo bem, mas o que nós temos que oferecermos é Cristo. O que adiantaríamos nós criarmos métodos, criarmos modelos, criarmos formas de atrairmos pessoas para a igreja, e essas pessoas nunca conhecerem a Cristo? Irmãos, tem uma igreja aqui, na nossa cidade, que tem o papo jovem, só falta ser o papo reto, é o papo jovem. Agora eu dou por visto o que é que tem nesse papo jovem, é gincana para cá, nada contra, temos mesmo que criarmos métodos de nós estudarmos as escrituras, de nós nos aperfeiçoarmos e estarmos em comunhão. Agora, nós criarmos métodos carnais e não ensinarmos Cristo, e não darmos Cristo a quem necessita, estamos completamente errados. Irmãos, eu já era da congregacional por volta de 2018. O presbítero Oséias ainda era o dirigente da igreja. Ele falou: Romualdo, eu fui convidado pelo pastor Antônio Júnior, que ele era pastor de campo na época, de uma congregação lá em São Vicente do Siridó, para ministrar aula no curso de teologia a nível básico. Tu quer ir comigo? Aí eu fiquei meio assim, porque era muito longe, mas como Oséias sempre estava conversando comigo, tal, eu disse: eu vou. Ele: vamos, rapaz, no Isol, para mim no Isol. E foi num sábado. Aí nisso eu ia no meu carro, deixava o carro na casa dele, pegava o carro dele e ia para São Vicente, que é depois de Soledade entra, é por lá de Cubati, aqueles mundos ali. Nisso a gente conversando lá, aí um rapaz disse que na igreja, eles criaram um grupo, porque eu esqueci o nome agora, de hip hop. Quem conhece aqui hip hop? Irmãos, criaram um grupo, porque tem uma galera lá de hip hop na cidade lá, uma cidadezinha pequena como Riachão, ou até menor se brincar, e eles criaram um grupo na igreja, e juntou tudo junto e misturado, e apagaram as luzes da igreja, botaram um bocado daqueles efeito. Aí eu escutando, eu disse: eu vou escutar tudinho, deixa ele terminar. Quando ele terminou, e Saulo ia começar, eu falei: rapaz, quem usa métodos carnais para chamar pessoas para a igreja que faz isso, ela tem que crescer em carnalidade. O cara alto, gordão, olhou para mim assim, já com a cara meio invocada, e falou assim: você está dizendo que a gente está usando, você está insinuando que a gente está usando método carnal? Aí Oséias olhou para mim assim, eu falei: não, eu não estou insinuando não, eu estou dizendo com todas as letras. Você acha que isso tem base bíblica onde? Aí Oséias: não, vamos acalmar por aqui, vamos deixar. Irmãos, isso não existe. Isso não existe. Quem conhece aqui o ritmo hip hop? Quem conhece? O que o povo quer, irmãos? O que o povo quer? O que a sociedade necessita é Cristo. É o que Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho papo reto, nem papo jovem, o que eu tenho é Jesus. Levanta e anda.
Eu escutava muito quando eu não era crente. E eu ainda conheço algumas músicas, mas não vou cantar aqui não, com respeito à igreja. Fala sério. Tem uma chamada Nego Drama. Rapaz, isso aí é um absurdo. Absurdo dos absurdos. Irmãos, para concluir, o que a igreja necessita é Cristo. O que nós necessitamos é Cristo para que as pessoas venham vir à igreja. Quem for de vir à igreja, venha por motivo de Cristo. E não por motivo alheio. Porque hoje congressos e mais congressos existem. Hoje a motivação da maioria das igrejas hoje vem um pregador lá de fora, isso não existe. Nós temos que nos motivarmos em sabermos que hoje, exemplo, hoje é domingo, hoje é dia de nós nos reunirmos para cultuarmos a Deus, o Deus que nos salvou, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que tudo fez para ele, por ele, para ele, por ele, por meio dele e para ele. A ele a honra, a glória, o louvor. É isso, irmãos, que tem que ser a motivação nossa para estarmos na igreja. E não porque vem um pregador, porque é um congresso, porque é uma festa, porque tem nabaxó, alabachua. Não, é Cristo Jesus. Aquele, irmãos, que um dia nos pegou escravizados pelo pecado, e ao ouvirmos a exposição bíblica da sua palavra, nós se rendemos a Ele, e Ele, Deus Pai, nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Nenhum método, nenhuma forma substitui a Cristo. Infelizmente estão trocando Cristo por tudo o que aparece de novidade por aí, e estão deixando de pregar a essência do Evangelho. Que Deus, irmãos, na pessoa bendita de Cristo, Ele nos guarde, Ele abra nossas mentes, Ele nos encha com seu poder, Ele nos dê intrepidez, para que possamos, irmãos, pregarmos a palavra dele, mesmo em face de perseguição, de morte, com autoridade. Pregarmos o que as Escrituras ensinam. Aqueles que hão de se converter a Cristo, eles virão. Aqueles que não hão de se converter, não é método carnal, não é hip hop gospel, não é pagode gospel, não é São João com... Quem já ouviu aqui, irmão, no São João com Cristo? São João com Cristo. É porque não tem a festa de São João, aí pronto, não é com João, não é, é São João com Cristo. Aí tem forró, só que é tudo forró gospel. Tem uma bicadinha, toma até uma bicadinha de cana, de brejeira, de matuta, vai lá no brejo buscar. Irmãos, não é à toa que a gente vê tantas pessoas nas igrejas superlotadas, e nós não vemos, irmãos, esses irmãos, essas mesmas pessoas, impactarem as suas cidades, exatamente porque não foram a Cristo, não receberam Cristo quando ouviram, elas receberam mensagens motivacionais, receberam entretenimentos, receberam tantas outras propostas, menos a Cristo. Que Deus em Cristo continue nos guardando,